Bom, galera, seguimos. Agora nós vamos ver o conto aí, O Pescador e o Anel, tá? Um texto, né, que fala de generosidade, né? Onde um menino que o pai sonhava que ele fosse um caçador e ele quis, na verdade, ser um pescador, e o pai dele, o chefe da tribo, o autorizou a ser um grande pescador, né? E ele sempre pescava para a aldeia e tudo mais. Um belo dia, né, ele achou um peixe lá, pescou um peixe, e o peixe falava, né? E o peixe pediu para que ele não o matasse. E o menino, né, disse que não mataria o peixe e o devolveu para a água. Nessa devolução para a água, o peixe cuspiu um anel, né? Entregou um anel e disse que esse anel tinha poderes e poderia realizar algo que ele desejasse, né? E esse anel, ele foi muito útil depois que haveria uma guerra, aconteceria uma guerra, e ele pediu proteção, com o anel ele pediu proteção e paz para sua aldeia, que viveu, né, em paz e com muita fartura, né? Vocês repararam que nesse conto, né, repararam o narrador, ele participa ou não, né? O narrador, ele conta a história, mas ele está dentro da história, ou ele só conta, ou ele só observa, né? É importante reparar isso, é importante reparar o tempo. Qual é o tempo da história, né? Está escrito numa galáxia perdida, há muito tempo atrás, né? O tempo e o espaço, tá? O espaço e tempo é o lugar. É o lugar onde está acontecendo a história. Foi numa galáxia numa galáxia perdida, né? Ou foi numa tribo, aí numa aldeia, né? Foi há muito tempo atrás, foi semana passada, foi ontem, tá? Essas coisas têm relação com o tempo e com o espaço, né? O tempo é o ano, o determinado tempo que aconteceu a história, se tem muito tempo, se a história é recente. Coisas que fazem essa referência, né? E o espaço é o lugar onde vai acontecer a história, numa tribo, numa galáxia, na escola, né? Então é importante prestar atenção nisso. Prestar atenção também nos personagens, né? Quais são os personagens? É o peixe aí, o menino e o pai, beleza? Então vamos ao questionário. Vamos lá. Questão 1. Releia o início do conto e responda as questões. Era uma vez, muito tempo atrás, um chefe de tribo que caçava muito bem. Ele tinha um filho, a quem amava ternamente, e a quem ensinou todos os segredos da caça. Questão A. Quando cresceu, o filho tornou-se caçador como o pai? Eu acabei de falar, não, o filho, na verdade, pediu para ser um pescador, tá? Na questão B, como o pai se sentiu em relação a essa decisão do filho? Ele ficou surpreso, né? Que ele ensinou todos os segredos da caça, mas o filho, na verdade, escolheu outra função, outra profissão. Então ele ficou surpreso, mas, né, na verdade, autorizou o filho a ir para o lago. Esse texto ele fala de generosidade, né? Como o menino ele foi generoso com o peixe, deixando o peixe ir, o peixe também foi generoso com ele, né? Generosidade, bondade. Então o peixe retribuiu a generosidade do menino e deu-lhe um anel, certo? Então, nessa questão 2 aí, nós vamos colocar o H para habilidade e o G para generosidade. Devolveu o peixe vermelho às águas. Isso é uma habilidade ou uma generosidade? Eu acabei de falar. Ele foi generoso
poupando a vida do peixe. Então coloca a letra G, tá? Teceu grandes redes. As grandes redes que ele fez para poder pescar. É habilidade ou generosidade? É uma habilidade, é uma técnica que ele possui. Dava os maiores peixes que pescava ao pai. Isso é uma habilidade ou uma generosidade, né? Uma generosidade. Ele dava os peixes mais bonitos para o pai, os maiores, os mais suculentos. Ele foi generoso com o pai. Fez excelentes cordas de sisal. Uma habilidade, né? Uma técnica dele lá de mover as cordas e as redes. Ok? Continuando o questionário. Questão 3. No 7º parágrafo, a situação da tribo passa de tranquila para problemática. Que acontecimento causou essa mudança? Foi a falta de alimentos, né? A falta de alimentos deixou a tribo um pouco desesperada, né? Questão B. Como o jovem solucionou esse problema, né? Ele foi pescar, né? Ele era um pescador. E ele ele tinha a função de alimentar a aldeia, né? Ele passou a dar ainda mais peixe ao chefe da aldeia. Questão 4. Que acontecimento mágico ocorreu quando o jovem estava pescando? Foi o peixe que falava, que o assustou, né? E o presenteou com um anel após a sua generosidade, né? É importante até esse conto aí nós carregarmos esse ensinamento de ser generoso, né? Que as retribuições, elas acontecem. Tem até aquele ditado, gentileza gera gentileza, é um pouco parecido. Que poder o anel tinha? Conseguir tudo o que desejava, né? Eu falei já isso no início. Quais foram os pedidos que o jovem pescador fez ao anel? O que ele pediu? Ele pediu para que a tribo dele ficasse em paz, né? E pediu para pegar sempre muitos peixes. Pediu proteção e alimentação, tá? Questão 7. Que características do jovem pescador levou o grande peixe vermelho a lhe dar um anel? Tem 3 opções: bondade, habilidade ou rapidez, né? Se o menino poupou a vida do peixe, foi um ato de bondade. Ele foi bondoso, generoso com o peixe. Então marca na bondade. Questão 8. Os contos populares costumam apresentar um ensinamento, que eu acabei de falar, tá? Qual é o ensinamento que o conto O Pescador e o Anel pretende transmitir ao leitor? Acabei de dizer a importância da bondade, da generosidade, né? Ser bom, ser generoso. Isso tudo volta, né? Quem pratica o bem retorna em dobro para todos nós.